Pode começar, tá? Deus amado, Deus querido, eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso e o Senhor permite que nós entramos na Tua presença através do sacrifício do Teu Filho, que de outra maneira seria impossível termos acesso à Tua graça, a não ser pelo sacrifício dEle. Eu oro e te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom, a gente vai falar hoje sobre Jacó, né? O meu pai falou semana passada, né? Que foi Isaac. E o meu avô a semana anterior, que foi Abraão. É melhor deixar aqui embaixo, senão vai cair. Já está caindo aqui já. E a história de Jacó é uma história bastante interessante. Provavelmente vocês vão ver uma história um pouquinho diferente do que vocês já ouviram, né? Eu creio que Jacó tem dois momentos. O momento antes da redenção. Muito bem. E depois. E como a música disse, a gente canta só um pedacinho da vida de Jacó. Na verdade, a vida de Jacó é um pouquinho maior do que isso, né? Então, primeiro vou lembrar do nosso tema, né? Sobre a corrida, né? A gente deve continuar a nossa corrida. E nós estamos aqui passando o bastão, né? Então, começou em Abraão, passou o bastão para Isaac, e agora nós vamos para Jacó. Assim como nós, como corpo de Deus, devemos passar o bastão também, que representa a palavra, né? Continuar, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez de correr. Em Hebreus fala o seguinte, 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em algumas versões, a corrida fala carreira, e na palavra atrapalha, em algumas versões fala embaraço, porque o pecado nos traz embaraço, né? E o texto aqui nos convida a nos livrarmos de tudo que nos envergonha, né? Cada um de nós aqui passamos um passado antes de Cristo. Ainda que você tenha nascido na igreja, você tem um passado sem Cristo. E os pecados que você comete ou cometeu podem te trazer vergonha. E nós vamos ver que isso não é motivo para a gente deixar de olhar para Cristo e seguir em frente, né? Nós precisamos saber algumas coisas sobre Jacó antes de a gente estudar a parte mais importante dele, né? Obrigado. Eu vou fazer um resumo da vida de Jacó e depois nós vamos ao ponto mais importante. A vida de Jacó foi marcada desde o início por algumas questões fundamentais. Para entendermos isso, eu vou contar sobre isso. Jacó foi um homem marcado pelo amor gracioso de Deus, né? E, em primeiro lugar, o mais importante que definiu a corrida de Jacó, do início ao fim, ele foi um homem amado por Deus e escolhido por Deus. Obrigado. Está em Romanos 9:13, diz assim: como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Jacó nasceu quando Isaac tinha 60 anos. Ele foi um homem marcado pelo significado do seu nome. Jacó significa literalmente aquele que agarra o calcanhar, ou aquele que age traiçoeiramente. Jacó se tornou um enganador, um mentiroso, um falsário, um retrato do seu nome. Sempre usou artimanhas para se afirmar e conseguir o que queria. Jacó foi um homem marcado pela luta. Lutou com seu irmão gêmeo desde o ventre, pelo seu espaço, e nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Jacó lutou com o irmão, com o pai, com o sogro. Jacó passou a vida inteira lutando e resistindo a Deus. Negociou com Esaú, seu irmão, a primogenitura dele, para que tivesse a bênção de Isaac. Depois Jacó toma a bênção de Esaú, enganando seu pai Isaac. Por conta disso, Esaú fica furioso com Jacó e pretende matá-lo. E precisa ir para a terra de Labão, até então seu tio. E por ali passa 14 anos. A vida de Jacó
até aqui você vai falar, puxa, esse cara é exemplo para a gente, né? Quem que é Jacó, afinal de contas? Por que Deus amou Jacó, né? E o texto ele traz uma aparência de Jacó. E essa aparência ela é muito parecida com a vida de muitos de nós, né? No que diz respeito a gente resistir a Deus, né? Jacó tinha uma particularidade, ele tinha um problema da mentira, do engano. Mas cada um de nós temos algum problema, né? Que faz com que nós resistamos, que a gente não entregue 100% daquilo que nós devemos fazer para Deus. Depois que Jacó sai da terra dos seus pais, ele vai para a terra do seu tio, Labão, irmão de sua mãe. E ali Deus começa a trabalhar no seu coração ali, porque ele encontra a sua futura esposa. Gente, eu sempre vou trocar Rebeca por Raquel, tá? Assim, vocês me perdoem, eu tenho um problema sério com nomes. Eu anotei aqui várias vezes, mas em algum momento eu vou fazer isso. Então, já peço perdão de antemão. Rebeca, Jacó, Raquel, Isaac, certo? É o contrário. Isso. Então, Rebeca, a mãe, Raquel, a mulher. Raquel, a mulher, pronto. Vamos ver se fica pelo menos 10 minutinhos. E ali ele encontra a Raquel, por qual ele se apaixona. E por causa dela ele trabalha 7 anos para o seu sogro. Mas o seu sogro também o engana, entregando a filha mais velha. E aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para ficar com aquela que ele realmente gostaria. Isso já em Harã. Ou seja, essa é a primeira fase de Jacó. Ele ia atrás do que ele queria, ele tomava aquilo que ele via, ele vivia as paixões daquilo que seu coração batia mais forte. E é engraçado que aqui Jacó já tinha mais de 40 anos, né? Então, não estamos falando de um menino, né? Não estamos falando de alguém, porque dá a impressão que ele é jovem, né? Ele vive os hormônios da vida. Não, nós estamos falando de uma pessoa adulta, ciente dos seus passos, mas que conscientemente resiste a Deus. O tema que nós estamos propondo da corrida é correr para o propósito que Deus tem para nós, né? Vou voltar um pouquinho lá em Hebreus, rapidinho, ler novamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos embaraça ou nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ali Jacó, ele não corria a corrida com Deus. Ele corria por si mesmo. O foco dele era ter a bênção do pai, né? Por isso que ele fez tudo o que ele fez. Em vez de correr a corrida que estava proposta a ele por Deus, Jacó passou a maior parte da sua vida correndo sua própria corrida, resistindo e lutando com Deus. Então ali ele já tinha brigado com seu irmão, já não falava mais com seu irmão, né? E tudo o histórico de Jacó, por onde ele passava, ele tinha alguma desavença, seja familiar ou com seus amigos. E aí você deve estar se perguntando, por que ele é um exemplo para nós, né? Vamos dar algumas características aqui de Jacó, mesmo antes dele ter o seu período de redenção, né? Jacó amava a Deus, pois apesar de ser um trapaceiro, quando precisou deixar a sua família para ir à terra de Labão, recebe a bênção de Isaac, a mesma bênção que ele tinha tomado de Esaú. E Deus aparece a Jacó em sonho, confirmando a bênção de Abraão, seu avô, sobre ele próprio, de ter muitos filhos e ser uma grande nação. Imediatamente, quando Jacó acorda, ele faz um altar a Deus, numa terra chamada Luz, que de então passa a se chamar Betel. E faz ali uma promessa, que se tudo corresse bem na viagem que ele faria até Labão, e se Deus o guardasse, ele disse que o Senhor seria o Deus dele. Isso está em Gênesis 10, 22. Então, veja, apesar de ele cometer todos aqueles pecados, mesmo assim ele encontrava no coração dele espaço
para colocar Deus, né? Uma segunda característica dele: Jacó obedecia aos seus pais. Mesmo quando tomou a bênção do seu irmão ao enganar seu pai, Isaac fez isso debaixo das ordens de sua mãe, Rebeca, que ordenara que fizesse conforme ela disse. Quando viajou à terra de Labão, não foi apenas para fugir do seu irmão, Esaú, mas também para que ele não casasse com uma hitita. O que acontece? Esaú, irmão gêmeo de Jacó, ele havia casado com uma hitita, antes mesmo de ter qualquer discussão com Jacó. E isso era reprovado por Deus e reprovado pelos judeus. Os hititas eram idólatras e tinham um comportamento desaprovante diante do Senhor. Então, o que acontece aqui? Jacó, ele foi mais por obediência, também porque precisava fugir, né? Aprontou. E aqui ele obedece os pais, dizendo, e ele segue exatamente o que Isaac e Raquel pediu para ele fazer. Não case com mitita. O desgosto que a mãe de Jacó e Esaú tinha com Esaú por ele ter casado com mitita era tão grande que a palavra de Deus fala que ela teve um desgosto na alma. E o terceiro item: apesar de dar tantas cabeçadas, queria para si aquilo que era do seu irmão e era muito ambicioso. Contudo, ele ainda deixava as suas marcas de engano e trapaça. Ou seja, o grande exemplo de Jacó, como cada um de nós, é de que durante a sua vida ele corria a sua própria proposta, ele não corria a proposta de Deus para a vida dele, e ele fez tudo pelas suas próprias forças, né? Então chega um momento de termos um novo Jacó, né? Pode ir para Gênesis 32? Beleza. Se a gente puder ler junto aqui, ou acompanhar, melhor. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe respondeu: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, obrigado, mas sim Israel, porque ele lutou com Deus e com os homens e venceu. Aqui é um momento muito importante, né? Porque aqui é um momento onde Jacó se redime diante de Deus. Quando o texto fala que o homem não conseguia dominá-lo, nós vamos ter uma impressão de que os dois estavam lutando. Não sei, pelo menos na minha cabeça, a primeira vez que eu li o texto, estão lutando no karatê, e o homem não conseguia dominá-lo porque Jacó estava vencendo. E depois que eu tive uma orientação mais teológica, deu para entender que não era nada disso. Na verdade, a grande luta de Jacó era com ele mesmo, né? O que o homem queria é que ele admitisse que o comportamento dele, o desvio de caráter dele, não era o que Deus aprovava. Porque naquele momento Jacó já era muito rico. Ele havia passado 14 anos por conta de sua esposa, mas depois o seu sogro o convidou para ele apacentar as ovelhas. E ali ele multiplicou os bens do sogro dele e o dele mesmo. E o sogro dele, que também não era uma pessoa assim muito boa, só chamou Jacó porque o sogro dele sabia que ele estava prosperando por causa de Jacó.
Então, a mão de Deus já estava sobre Jacó muito antes desse momento aqui. Deus já estava trabalhando no coração de Jacó. Aliás, com as duas esposas que ele teve, Jacó teve que, de fato, trabalhar bastante. Não só trabalhar fisicamente, mas como Deus teve que trabalhar. E quando o anjo aqui, ou o homem, enfim, diz o texto que ele não consegue dominá-lo, significa que Jacó está resistindo. Porque até ali, do jeito que ele foi, trapaceiro e tudo mais, ele prosperou. Ele se deu muito bem. Então, vencer, nesse caso, não significa vencer. Ele perdeu. Ele estava longe da família, não falava mais com seu irmão. E quando viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Então Jacó se rende. Essa é a vitória. A vitória não é quando o homem não consegue dominá-lo, mas quando Jacó se rende a todo o passado dele. A redenção de Jacó encontra-se a partir desse momento, para continuar ou começar a corrida que lhe foi proposta, que é o texto que nós lemos em Hebreus. E naquele momento, o homem, o anjo, queria que Jacó se reconciliasse com seu irmão, com a sua família. E Jacó não queria, porque se ele voltasse, teoricamente, ele ia ser morto. Muitos de nós conhecemos a história e sabemos que não foi isso que aconteceu. Nós temos que enfrentar as consequências do nosso passado. Isso não tem como nós fugirmos disso. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Dependendo do que nós fazemos, isso nos envergonha. Eu posso falar da minha vida, isso também tem tudo a ver com a minha vida, né? Eu também fui muito próspero, mesmo conhecendo a Cristo e não seguindo a Cristo. Sempre quis ser diretor de uma empresa, sempre quis ter um carro específico e sempre quis mostrar que o negro tem o seu espaço. E literalmente Deus me deu tudo isso, né? Com 29 anos de idade eu era diretor de uma empresa, ganhava muito bem e consegui ter aquele carro específico. O que aconteceu é que eu não estava correndo a corrida da fé. As pessoas à minha volta não viam Cristo na minha vida, eu não me comportava como um cristão, ainda que eu conhecesse a verdade. E eu precisei ter um novo nome também. Porque o meu nome era as características das ações que eu fazia. Então eu era muito obstinado para fechar negócio. E é muito engraçado que uma das pessoas que eu trabalho hoje trabalhava comigo nessa época. E essa pessoa falou bem assim, faz 3 semanas inclusive. Puxa, Alcides, você era uma pessoa que eu só vi em você negócios. Eu não tinha nem espaço para conversar com você. Tudo bem, fechamos o negócio porque você realmente era muito bom nisso, mas o que eu sei de você é só isso. Inclusive, essa pessoa está desenvolvendo um site para a empresa onde eu trabalho. E hoje a gente conversa bastante, ele é cristão também, e ele passou por um problema muito parecido com o meu, que é passar por uma separação. E aí eu tenho aconselhado ele, a gente tem conversado. E o Alcides que ele conversa hoje não tem nada a ver com o Alcides que ele conversava antes, né? Não porque eu sou melhor, muito pelo contrário. Eu continuo sendo um pecador. Tudo aquilo que eu tenho de ruim está aqui dentro. Mas eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que parar de resistir. E eu consegui tudo que eu consegui porque eu fui obstinado. Não porque eu dobrava o joelho para orar. E isso faz toda a diferença. Ter alguma coisa com e sem Deus faz toda a diferença. Você pode ter o mesmo carro. Vou dar um exemplo bem simples, porque o homem é mais objetivo, né? Então, vou ser bem objetivo, né? Você queria sempre ter um Fusca 1.6. Você pode ter um Fusca 1.6. Você só precisa decidir, vai ser com Deus ou sem Deus?
Vai ser passando por cima das outras pessoas, sendo obstinado, olhando só o dinheiro? Ou você vai esperar o Senhor te dar a bênção? Porque isso é promessa de Deus. Se agrada do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Ele olha para todos os seus desejos. Eu quero ter um carro, eu quero ter um filho. Minha esposa quer ter um filho. A gente pode sair pensando em uma série de coisas, mas a gente tem que dobrar o joelho. Qual que é o tempo do Senhor para mim e para ela, para termos um filho? Qual o tempo para você, para ter alguma coisa? Qual o tempo para você se casar? Qual o tempo para você fazer negócio ou desfazer negócio? Precisa ser debaixo do tempo do Senhor. Continuando. Jacó enfrentou o seu irmão e decidiu reparar o erro, lhe oferecendo um presente que lhe custou muito caro. Jacó se humilhou e se submeteu à decisão de seu irmão. Gênesis 32:18 fala assim: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Esse é o servo de Jacó conversando com Esaú. Olha a postura de Jacó depois que ele tem a redenção com Deus. Ele considera o seu próprio irmão um mestre, um senhor, desculpe. Senhor em português significa dono. Eu já sabia disso, por isso que eu não gosto que ninguém me chama de senhor Alcides, né? Porque no trabalho acontece isso. Ô, senhor Alcides. Não, senhor não. Não sou dono de nada. Nem meu corpo não é meu. Mas é esse mesmo aqui que enganou o seu próprio irmão para tomar a bênção de Esaú. Jacó lutou a vida inteira e passou por cima de tudo. Mas Jacó havia sido escolhido por Deus. Aqui eu quero fazer um parêntese assim. Deus, ele é atemporal. A gente fala, Deus escolheu Jacó no passado. Deus escolheu. Mas a verdade é que Deus já sabia que Jacó tinha um coração a ser trabalhado. Você vê que em nenhum momento do texto fala, Deus trabalhou o coração de Esaú. Por quê? Porque não tinha espaço. Deus não encontrou espaço no coração de Esaú. Aliás, a Bíblia quase não fala de Esaú. A Bíblia fala de Esaú normalmente quando ele está cometendo algum pecado ou quando vai falar da sua descendência, um pouco mais para frente. E um outro ponto muito importante, uma vez que Jacó se rendeu a Deus, ele não foi mais próspero. Lembre-se que um pouquinho mais para frente, toda a terra passa fome. Tanto é que o filho dele, José, foi vendido pelos irmãos, e os irmãos que ficaram depois foram comprar comida no Egito. Toda a região passou fome. Inclusive eles. Depois, a concubina de Jacó morreu. Com ela ele teve 2 filhos ou duas filhas. Depois morreu a Raquel, a qual ele amava muito. Por isso que Jacó amava tanto José e Benjamim, porque foram 2 filhos que vieram com a Raquel. E Lia só teve filhos porque Jacó só procurava a Raquel. Então Deus fechou o ventre da Raquel para que a Lia tivesse filho. Então Jacó procurasse ela. Então tinha toda uma história por trás. Então, quando Jacó se entregou para Deus, a única coisa que ele tinha de fato era Deus, porque a mulher que ele amava tinha morrido. O filho que ele amava tanto tinha sido vendido. Já não tinha mais os gados, passava fome. Nem farinha ele tinha para comer. Os irmãos foram comprar comida para que eles não morressem. Então, se alguém aqui acha que se você vai ficar firme com o Senhor, fazer exatamente a vontade dEle e vai prosperar, pelo menos na vida de Jacó, isso não é verdade. Provérbios também fala que ser rico é um dom, né? Então, necessariamente você precisa ser escolhido. Por fim,
Ao responder, meu nome é Jacó, Jacó não apenas respondeu uma pergunta, mas fez uma confissão sincera. Porque Jacó significava trapaceiro. Jacó não poderia correr a corrida antes de reconhecer que era de verdade. Ao reconhecer-se pecador, Deus mudou a vida de Jacó, mudou a sua trajetória e principalmente mudou o seu nome, Israel, o pai da grande nação prometida a seu avô Abraão. É isso que é importante. As suas ações têm que representar o teu nome. Não sei o seu nome, aliás, sei a maioria do nome das pessoas aqui. Mas as suas ações precisam representar a quem você serve. Israel significa povo de Deus. Jacó, após se redimir diante de Deus, era outro homem. Ele não precisava mais de riqueza, ele não precisava mais trapacear. Na verdade, o que ele queria era amar. E de fato, ele era um homem que amou muito. E mesmo Raquel sendo uma mulher difícil, quem lê o texto vai perceber isso, em vários aspectos. Eu brinco com a minha esposa, ele deveria ter ficado só com a primeira. Mas veja, Deus foi muito bacana com ele, porque ele amou uma mulher difícil e teve 2 filhos maravilhosos. Com ela. Isso diz muita coisa. Deus é maravilhoso. E claro, os 12 filhos de Jacó representam as 12 tribos de Judá. Isso é uma bênção muito, muito grande. Isso faz reflexo em Jesus, com os 12 apóstolos, e faz reflexo até hoje na consumação dos tempos. Essa é uma história que nós estamos vivendo. A história das 12 tribos de Judá nós estamos vivendo hoje. E a história de Jacó, dá para afirmar que todos nós somos Jacó. Mesmo sem conhecer sua vida, eu posso dizer, você é Jacó. Porque se você não se render ao Senhor, você não vai fazer nada na sua vida. Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a igreja por ouvir. Não sou teólogo, tá bom? Então, para mim foi bastante difícil, foi um desafio estar aqui. Eu passei alguns dias lendo e relendo, porque você lê o texto uma vez, você acha que é uma coisa. Você lê de novo é outra. Aí você lê a terceira é outra. Aí você pega tudo que você escreve, rasga e faz de novo. Foi isso que aconteceu. E o que eu falei aqui foi de coração. Eu realmente amo a igreja e espero que cada um de nós possamos nos render ao pé do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Alcides. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe. O pessoal da música pode vir. Pega aqui. A gente tem mais uma canção. É uma especial, né? É que eu estou sabendo aí, estou entregando. Que Deus abençoe você. Quem chegou na igreja hoje e foi recepcionado ali pelas meninas ali. Você viu? Que legal. A Gabriela. Cadê a Gabriela? Está aí? A outra Gabriela, pequenininha. A filha da Edna. Aqui, Gabriela, desculpa. E mais as meninas, né? A Tarsila ali, elas entregando uma lembrancinha. A Emily. Desculpa. Ok. Mas café da manhã, que foi tão preparado assim de uma forma tão especial. E tudo, né? Os detalhes. Que Deus seja louvado sempre, né? Na vida da igreja. Aleluia. Vou fazer um convitezinho aqui. Vocês estão preparados aí já, né? Hoje à noite eu vou assistir aquele filme Paulo. Sabe? Paulo, o apóstolo. Lá no shopping em Boa Vista. Às 19 horas e pouquinho. E eu convido você. Aqui em Santo Amaro, né? Eles reformaram aquele cinema, tá com as salas bem legais assim. Cadeira boa, é baratinho. Então, vou convidar você para assistir esse filme. É muito importante que você veja. Não perca essa oportunidade de ver ali a Bíblia na tela grande, com uma trilha sonora bonita, a história desse homem, a inspiração, né, do Espírito Santo.
Porque as palavras que ele fala são quase todas tiradas da Bíblia, gente. Você precisa assistir. Se você quiser ir lá comigo hoje, à noite, 7 horas, a gente vai estar lá no Boa Vista. Tá certo? Agora vamos lá, não é o Jacó, não? É o Jacó? Não? Pô, fica legal aquele lá. Amém. Nós vamos cantar uma canção que eu brinquei com eles que eu permiti o uso dela hoje. Eu já tomei essa canção para mim. Né, Débora? É uma canção que fala sobre fé. E a nossa decoração, não sei se vocês repararam, né? A sementinha, a folhinha nascendo, o tronco e a árvore se formando. É assim que nós somos diante do Senhor, né? Ele quer que nós estejamos frutificando. E vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades. Vai vir o Grupo Verde também, né? Vem. Ah, tá. Já. Podem vir o restante do grupo aí. Se posiciona aqui na frente. E nós vamos cantar essa música agora, que é Rompendo em Fé. A vida do cristão é um dia a dia de desafio com relação às ansiedades e às dificuldades da vida. E nós queremos cantar esse cântico com muita fé e convidar vocês também a cantarem eles. Pode ficar de pé quem quiser ficar sentado fica. Sinta-se à vontade na presença do Senhor, mas adore ao Senhor e pense aí na sua vida, como você pode romper em fé nos momentos que você está vivendo agora, amém? Assim como Jacó, se renda ao Senhor.